Olá, amigos sintonizados no Ponto 3. Começamos agora o nosso programa em que a gente conversa sobre temas atuais e importantes. Mas o assunto de hoje para algumas pessoas pode parecer um assunto ultrapassado. Vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. O Código de Direito Canônico afirma que o pacto matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si, é para toda a vida. Tem a missão de gerar filhos e educá-los na fé. Assim, a família se torna a primeira escola da vida cristã. Uma das propriedades essenciais do matrimônio é a unidade e a indissolubilidade. No entanto, aqui no Brasil, o IBGE registrou, no ano passado, mais de 80 mil divórcios, enquanto foram registrados de maneira civil em torno de 10 mil novos casamentos. Diante dessa realidade, queremos conversar sobre a vivência desse sacramento hoje. Qual a finalidade desse sacramento? Como as pessoas devem se preparar para assumir esse compromisso para toda a vida? Para os casais que enfrentam dificuldades, qual o caminho para a superação das crises? E qual a receita para um casamento feliz? Nosso programa chama-se Ponto 3 porque sempre temos 3 convidados, né? Aliás, 3 pessoas conversando, o apresentador mais 2. Hoje seremos 4, porque teremos o Padre Rodrigo de Castro, que é o reitor do Santuário Basílica Sagrada Família. Bem-vindo, Padre Rodrigo. Obrigado, irmão Diego. Obrigado a você que nos acompanha. Felicidade de estarmos juntos. Que bom. E também está conosco um casal, Maria Salete Pontieri e Jaime Flávio do Nascimento, que são coordenadores da Pastoral Familiar da Paróquia São Francisco de Assis aqui em Goiânia. São 2, mas que são um, porque é um casal. Sejam bem-vindos. Obrigada, irmão Diego. Obrigada a todos. E é um grande prazer e alegria estar aqui. Como a Salete falou, é um prazer estar sempre servindo a Deus. Muito bem. Eu começo então com o Padre Rodrigo. Vamos falar um pouco da parte explicação do sacramento e depois com o casal a gente vai tentar entender a prática. Padre Rodrigo, diante do que o mundo propõe hoje para os relacionamentos afetivos, tudo é descartável, só vale enquanto dá certo. Ainda dá para entender que o sacramento do matrimônio é um sacramento válido, importante para a vida da sociedade, da igreja? Com certeza, irmão Diego. Ainda mais para nós que aqui estamos, não na defesa, mas na alegria e na vivência desse sacramento, acreditando, dando a nossa vida. É sim um caminho de santificação, é sim um meio de entrega e de uma grande responsabilidade na vida do cristão católico. Assim, nós acreditamos e estamos aqui nos esforçando, gastando a nossa energia para ajudarmos as pessoas a viver esta graça sacramental. Exatamente, Padre Rodrigo lembra, é uma graça, é um sacramento. E nessa finalidade desse casamento há um caminho espiritual, né, Padre Rodrigo? E talvez muitas vezes quando as pessoas falam assim, o casamento não dá certo, tem os seus fracassos, já que o pessoal prioriza os problemas, talvez porque se esqueça dessa parte da vivência a 2, né? Além do amor conjugal, essa proposta de vida sacramental, consagrado na família. O senhor respondeu tudo, irmão Diego. É uma proposta, é um caminho. E é um caminho onde os dois não somente preocupam com aquilo que floreia o sacramento do matrimônio, mas o essencial. Nosso grande problema que nós podemos perceber hoje, quando a gente olha para os fracassos, quando a gente olha para a desagregação familiar, é que não existe um caminho de preparação, não existe um cuidado espiritual, não existe uma vivência sacramental, não existe aquilo que para nós, os cristãos católicos, é o que há de mais importante. A grande graça e a certeza de fazer um caminho verdadeiro que nos leva às graças que são dispensadas através deste sacramento. Hoje, aquilo que nós sabemos que é o essencial para a preparação e para a vivência do sacramento do matrimônio, por muitos casais, são colocados em segundo plano ou às vezes nem existem.
temos que ser muito honestos. Exatamente. E temos aqui, então, o casal Maria Salete e o Jaime, que atuam na pastoral familiar, então tem essa missão pastoral de acompanhar as famílias, de animar esse projeto de Deus para as famílias, mas também tem o próprio testemunho. Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo já desta união? Nós temos 28 anos de casados. Nós temos 2 filhos, né? Pedro Flávio e Ana Flávia. E com certeza, ao longo desse tempo, teve alegrias e dificuldades, né? Muitas, muitas. Sim. Como foi falado, né, o padre falou muito bem, essa união, essa proposta do casal, ela não é um simples sim, sim, né? Quando a pessoa faz aquela promessa ali diante do altar, diante de Cristo, né? E do sacerdote, não é um simples compromisso naquele momento, é um compromisso eterno, né? Como você falou, irmão Diego, indissolúvel, né? E dentre alegrias e dificuldades, só com oração é que o casal consegue, né, ficar tanto tempo junto, né? Porque senão fica muito difícil. E agora, nessa pastoral que vocês acompanham, com certeza também está a preparação para o matrimônio. O Papa Francisco insiste muito nisso, né, que casamentos não dão certo porque não se prepararam para isso. Como é que, então, o homem, a mulher, as pessoas devem se preparar para assumir esse compromisso, especialmente com esse acréscimo que é muito claro no direito, como eu disse aqui no começo? Um projeto para toda a vida. Como se preparar para isso? Então, bom dia, acho que isso é muito importante falar disso, né? Que a igreja, há muito tempo, ela manifesta sua preocupação sobre o sacramento do matrimônio, a constituição da família, né? Nós temos vários documentos, desde aí o Familiares Consortes, que fala muito sobre isso, Gaudium et Spes, né? E agora a própria exortação apostólica Amoris Laetitia, que foi falada tanto no ano de 2022, né? 21, e onde o matrimônio ele não pode acontecer por apenas, né, um acaso. E a igreja tem chamado a atenção, uma proposta aí desde o Papa João Paulo II, né, que ele falava, precisa preparar mais os noivos, dar uma fundamentação maior. E hoje, na pastoral familiar aqui da Arquidiocese de Goiânia e de várias dioceses, nós temos seguido uma diretriz, né, colocada hoje pela CNBB, que está conduzindo a pastoral familiar numa modalidade um pouco mais complexa, né, com outra dinâmica, com formação de agentes pastorais. Então, hoje nós trabalhamos com o pré-matrimonial, o pós-matrimonial e casos especiais. Estamos seguindo aí, começando agora a constituir um outro quarto setor. Então, no pré-matrimonial, essa preparação para o matrimônio, né, há uma recomendação, nós temos alguns materiais em nível nacional, de trabalhar de forma mais profunda com esses noivos. Tanto que nós hoje chamamos, aqui na Arquidiocese de Goiânia, não mais de curso para noivos, mas de encontros de preparação para o matrimônio. Então, são 10 temas riquíssimos, que não daríamos jamais para falar num final de semana, ou apenas num dia com os noivos, né? É formada aí um grupo não muito grande de noivos com um agente pastoral que vai coordenar, e as reuniões, no momento da pandemia, elas aconteceram remotamente, né? Muitas pelo próprio Google Meet. Mas agora, como nós já estamos retornando, né, com todos os cuidados, esses encontros, eles estão sendo realizados ou na própria paróquia ou na casa de um dos coordenadores. Normalmente, como ainda estamos no contexto da pandemia, está acontecendo na casa, na paróquia. Só para eu entender, Maria Salete, só para eu entender, quanto tempo dura esse período de preparação? Você disse que são 10 temas. Isso é trabalhado em quanto tempo?
Em média, dura 2 meses. A gente trabalha entre um tema ou 2 por semana. Um encontro, mais ou menos 1h20, 1h30 com esses casais. Olha que interessante isso, porque nós estamos falando de um projeto para uma vida. Então, não é numa reunião de 2 horas ou num final de semana que a gente vai resolver tudo. Aliás, se a gente pensar, esses 2 meses talvez não sejam nem o tempo suficiente, mas mostra e quer ajudar os casais a entender a seriedade disso, a necessária preparação. Para além daquele encantamento, da paixão que atrai o casal, mas também a formação para esta missão, né? Que é essa vida do casal, essa vida a 2 para toda a vida. Mas, Padre Rodrigo, talvez eu esteja insistindo muito nesse ponto do para toda a vida, porque parece um valor do mundo hoje, né? Então as pessoas questionam e insistem muito. E até falam, né? A gente vê muito isso em redes sociais, na cultura, enquanto dá certo. Agora, por que para a igreja há esse entendimento que o sacramento é para toda a vida? O Papa Francisco, nessas visitas ad limites que estão acontecendo neste exato momento, acaba de chamar a atenção dos bispos da Bahia. E dos bispos da Bahia, ele falou sobre essa questão da formação para a vivência matrimonial. Uma coisa interessante que nós somos convidados a lembrar é que o primeiro curso de noivos, essa expressão que nós usávamos, nasce com uma família santa, na cidade de Roma, o casal Quattrochi. E é interessantíssimo isso. E nesse exato momento, quando o senhor insiste, irmão Diego, é para toda a vida, a fala do Papa vem dizer sobre isso. Se o casal Quattrochi nos ajuda, através dos cursos de noivos, a compreender que um casamento é para toda a vida, agora a formação matrimonial, os encontros do qual a Salete acaba de nos lembrar, deve ser encontros permanentes. Bater na tecla que a todo momento o casal, o namorado, a namorada, o noivo, a criança, o jovem, o adolescente, ele deve estar em preparação para a vida vocacional. E aí chamando a atenção para todas as vocações. Então, que as vocações nos ajudem a realmente tomar uma decisão para toda a vida. E esse toda a vida vem de uma cultura onde a igreja, a família, de mãos dadas, possa cuidar para toda a vida. Porque essa realidade que nós enxergamos, irmão Diego, não é somente no sacramento do matrimônio. Ele está ligado à questão das vocações. As vocações muito vulneráveis. E as pessoas muito mal preparadas. E muitas das vezes no seio e no ambiente da família. E por que senão dentro da vida eclesial? Por isso nós, igreja, temos que nos esforçar e estarmos sempre cuidando e jogando essas pílulas de formação na vida dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, nesse pré-matrimônio. O pré-matrimônio deve ser uma preparação instantânea, uma preparação muito cuidada, uma preparação solidificada para ajudar o cristão católico a viver a sua fé e professar a sua fé para toda a vida, desfrutando da graça sacramental. Muito bem, então, pelo que o Padre Rodrigo disse, Maria Salete, Jaime, a receita para esse casamento feliz está aqui dita já. É esse cuidado permanente com essa vocação, assim como o Padre Rodrigo, como presbítero, eu como religioso, a gente tem que cuidar diariamente da vocação que abraçamos na vida, no nosso caso, cultivar esse amor pela missão, pela pastoral da igreja. Da mesma forma, o casal tem que permanentemente cuidar da sua vocação para superar os problemas. O caminho é por aí? É sim, por aí. E queria dizer assim, não é uma receita fácil, aliás, não existe receita, né?
Todos nós temos uma grande dinâmica, eu acho que a igreja faz muito bem orientar, igual agora o Papa Francisco chama atenção para a santidade da família, a santidade do casal, porque a gente enfrenta muitos obstáculos. E hoje nós temos uma sociedade que está pregando muito a ideologia do individualismo, né? Então, sou eu, se está bem para mim, então está tudo muito bem, né? Se isso me faz feliz, então me é permitido. Então, isso vai muito na contramão, né, de muita coisa, porque a família, ela é voltada para o cuidado. Então, eu não caso para ser cuidada só, para ser amada, mas quando a gente assume o sacramento do matrimônio, a gente assume o cuidado e o amor ao outro, ao marido, à mulher, aos filhos que vão surgir, às famílias, né, que vão se unir, do marido, da mulher, que vão fazer parte aí da vida do casal. Então, muitas coisas acontecem, dificuldades, diferença, nós temos as diferenças de gênero, né? Masculino, feminino, a visão como a mulher vê determinadas coisas é diferente do homem, isso causa muitos conflitos. Então, ter essa visão da vocação, né? E a vida de oração. A vida de oração ela é muito importante. O diálogo, se fala muito do diálogo em família, não é fácil, né? Ter o diálogo da família não é fácil, mas a oração diária, tanto pessoal quanto do casal em família, esse é um grande alicerce para que o casal permaneça unido, para que ele possa perdoar, para que ele possa amar. E uma das primeiras perguntas que eu faço, né, ou a gente faz nos encontros de noivo, é se eles estão casando para serem felizes. E a maioria fala que sim. E aí, então, eu retruco. Se você está casando para ser feliz, você está com a intenção errada, porque você tem que casar para fazer o outro feliz. Somente quando você faz o outro feliz é que você vai ser feliz. E esse, como a Salete falou, é um trabalho diário, né? Todo dia tentar entender a pessoa que está ao seu lado, o que ela está necessitando. Às vezes não é de muita conversa, às vezes é um carinho, um abraço, né, do dia a dia. Isso alegra o coração dos dois. Eu gosto muito de uma imagem que fala assim, o nosso encontro com Deus provoca em nós um movimento, ele mexe com a gente e mexe em direção ao outro, não em direção a mim mesmo, o movimento sempre é para alguma direção e é para longe de onde estou. Então, que seja no assunto de hoje, que é o casamento, é sempre nessa direção, fazer o outro feliz, formar esses filhos para serem felizes, né? Não para me realizar ou encontrar nisso a minha realização. Agora, Padre Rodrigo, com certeza quem está vendo esse programa agora, ou muitas pessoas estão vendo esse programa agora, podem achar assim, esse projeto aí não dá para mim mais, porque eu já estou em uma segunda união. Qual é a palavra da igreja para aqueles que não tiveram sucesso no casamento e que talvez estão solitários ou que agora vivem uma segunda união? Qual é a palavra da igreja para a vivência, inclusive desses casais na comunidade? A igreja não nos cansa de nos convidar à felicidade. A felicidade é a grande realidade de todos nós, os cristãos. Como a Salete e o Jonas acabaram de dizer, e nos chamar a atenção. Na formação para o sacramento do matrimônio, a gente descobre que o nosso caminho é fazer o outro feliz. A igreja é mãe, e a igreja está sempre pronta para ajudar os seus filhos a serem felizes. Por isso, há tempo. É preciso ser igreja, é preciso se fazer comunidade. A igreja, através do tribunal eclesiástico, através das pastorais dos movimentos, através de um acompanhamento com o sacerdote, através de uma profissão de fé comunitária, você vai achar um grande caminho de reconciliação. É preciso se reconciliar com Deus, independente qual vai ser o caminho. Existe o caminho da nulidade matrimonial, existe o caminho do acompanhamento espiritual, existe o caminho do engajamento na pastoral, existe o caminho da reconciliação com Deus. A igreja não
cansa de nos oferecer caminhos. Então, procure um sacerdote, procure o tribunal, procure a vida pastoral, e assim você vai se engajando, você vai realmente sendo igreja, e você há de encontrar um caminho de muita felicidade. Não é difícil, irmão Diego. Como o senhor acabou de chamar a atenção, muitas vezes as pessoas ficam no senso comum. Eu agora estou numa outra união, eu agora estou numa outra circunstância, então eu não posso comungar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Cada caso é um caso. E cada caso a gente tem resposta individualmente. Padre, mas eu vou dar muito trabalho para a igreja. Jamais. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa alegria. Como foi acabado? Né? Assim, o senhor acabou de testemunhar. Essa teologia do movimento, essa teologia do encontro. É o discípulo de Emaús. É esse caminho bonito que nós somos convidados a viver na nossa vida e na nossa história. Por isso, aqui estamos, e é essa a nossa razão de ser. Sinal de misericórdia na vida do próximo. Muito importante o que o Padre Rodrigo acabou de mostrar, e se você acompanhou bem, porque muita gente já tem a resposta pronta, né? Eu estou assim, então já é assim. Não, cada caso é um caso, então procure a sua comunidade, procure o seu pároco e busque essas informações, orientação para a sua vida. Há sim um acompanhamento pastoral para os casais em segunda união ou que estão divorciados. Eu queria que, num minutinho só, que o nosso tempo já está esgotando, a Salete e o Jaime falasse desse acompanhamento com os casais em segunda união. Ou melhor, isso, dos chamados casos especiais, não é isso que vocês utilizaram esse nome? Por favor, um minutinho só. Sim, nós temos esse setor de casos especiais, né? Que na própria arquidiocese há muitos movimentos, mas que são para casais de primeira união. Então, nesses casos, qual o grande objetivo dos casos especiais? Acolher esses casais, famílias de segunda união, né? A gente tem hoje, que a gente chama vários desenhos de família, famílias que enfrentam questões ligadas ao álcool e outras drogas, né? Violência doméstica, né? A violência acompanhada aí de questões de violência física, abuso sexual. Então, esses casais que atuam nesse setor, eles têm uma preparação bem especial, eles precisam entender um pouco do direito canônico. Então, qual que é a ideia? Acolher. Essas famílias precisam ser acolhidas e muitas vezes é necessário que façamos um trabalho junto com os aportes que nós temos da própria, né, questão pública mesmo, né, os CRAs, a saúde, a educação, os conselhos tutelares, né? Então, ela é um setor que vai além só da atuação na igreja, mas é acolher essas famílias. Muito bem. O Papa Francisco costuma, em seus discursos, destacar a necessária preparação para o sacramento, que não pode ser realizado de forma improvisada. O Papa lembra que o noivado é tempo de preparação para um projeto de uma vida inteira. Mais que a preparação psicológica, afetiva, de relacionamento e projetos, é preciso também nutrir e intensificar a espiritualidade do casal e da família. Diz o Papa, abre aspas, isso significa cultura, dentro da vocação cristã, a vocação particular para serem discípulos missionários como casais, testemunhas do Evangelho na vida familiar, de trabalho, social, lá onde o Senhor os chama. Fecha aspas. Eu agradeço a participação da Pastoral Familiar aqui com o casal Maria Salete e Jaime. Deus abençoe o testemunho e a união de vocês. Nós que agradecemos o convite e estamos sempre à disposição. Obrigado. E obrigado também ao Padre Rodrigo de Castro, que é o reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, na Arquidiocese de Goiânia, que também tem essa missão de acompanhar a pastoral familiar. Obrigado, Padre Rodrigo. Obrigado, irmão Diego. Obrigado a todos que conosco dividiram esse ponto 3. Muito obrigado e obrigado a você pela audiência. Até a próxima semana.